Então, coloquem um pouquinho, propiciem aos filhos de vocês esse tipo de vivência já dentro de casa, né? Não precisa ser tudo tão maravilhoso sempre. Em alguns momentos, tratem com uma certa naturalidade, né? Para ele começar também a entrar em contato com esses momentos de que ele vai ser mais um, né? É difícil a gente suportar esse lugar que nós somos comuns. Ah, mas como que eu sou uma pessoa comum? Tenho tantos títulos? É comum. Porque tantas outras pessoas hoje em dia têm milhares de tantos títulos quanto você. É comum. As pessoas têm essa necessidade, né? Eu tenho 2.000 amigos no Facebook. O que é isso? Tudo bem, é super comum. Vocês já ouviram falar muito sobre esse assunto, mas, opa, vamos fazer uma advertência dos nossos filhos. O que é isso? Né? Tem 2.000 pessoas ali registradas que mal conhecem quem são os seus colegas. Desses 1.000 será 1 ou 2 amigos, porque é uma ilusão. Isso é uma ilusão. E como eles são muito ainda ingênuos, pouco vividos, vão acreditando nessa ilusão. Então eu sou o rei da casa, a princesa do pai, tenho 2.000 amigos, tudo que eu faço é muito maravilhoso, a minha mãe baba em cima de mim 24 horas por dia, o meu pai faz tudo o que eu quero. Nossa, eu sou o máximo mesmo, né? Meu ego absolutamente inflado. Vou para a vida, né? A menor castração, pronto, eu volto para casa, não suportei, nunca fui. Vou contar uma palavrinha não muito bem vista na minha área, mas eu acho que dá para entender bem. O que eu quero é que vocês entendam, o que eu quero é que a mensagem chegue em vocês. Treinem os seus filhos para a vida dentro de casa, né? É essa a nossa função. Eu tenho que fortalecer o meu filho para ele ir forte para o mundo. Uma outra questão que eu acho bem importante, essa profusão de elogios sem nenhum esforço da parte dele dos filhos, né? Às vezes, tem um aluno ali, ele tirou 10. E aí ele não estuda, ele nem faz as lições, até confronta um pouco os professores, porque todo mundo tem que fazer os deveres, ele nem precisa disso, né? Ele tira 10, 10, 10, e ele, super admirado pelos pais, meu filho, que máximo. Por que máximo? Ele simplesmente tirou 10 sem ter feito esforço nenhum, né? Vamos ver qual é a dificuldade que essa pessoa tem e vamos ver se ele vai ter a capacidade de se esforçar para ter um melhor desempenho na dificuldade que ele tem. Porque é isso que a vida nos exige. É tudo com muito esforço, é tudo com muita dedicação. Não é do dia para a noite que as pessoas alcançam um certo reconhecimento, né? Do dia para a noite. São muitos anos de dedicação. A gente coloca aí 10 anos, 20 anos. Só que essa pessoa está tendo essa ilusão de que não precisa muito esforço para ser reconhecido. Então vamos valorizar o esforço. Aquele aluno, aquele filho que estudou muito e eu observei a dedicação dele no futebol, para a prova de matemática, seja o que for, foi lá e tirou 3. Que bacana! A nota? Não, a nota realmente não é, né? Não é porque a média é 7. Mas o esforço, a responsabilidade, o comprometimento dessa pessoa, né, com aquela situação. Não gosto de ir na casa da avó, a avó é uma chata, é um tédio lá, e blá blá blá. Vocês sabem melhor que eu. Vamos trabalhar o esforço, né? A consideração com o outro, esse respeito com a outra pessoa, vocês vão passando todos os valores. Então é isso. Então não fiquem muito atentos àquilo que as pessoas acabam como resultado bem positivo, sem esforço nenhum, né? Vamos valorizar o esforço. Por quê? De novo, lá na frente, quando essa pessoa se deparar com uma situação, que essa situação vai exigir esforço dela, e esforço tem relação com frustração, com castração, ou seja, não estou a fim de estudar mais um pouco, mas vou precisar estudar. Isso é castrante, é frustrante, estou cansado, não aguento mais isso. É esforço, é dedicação, vamos valorizar isso. Os pais não valorizam de uma maneira geral atualmente essa questão. E aí a questão do controle, a ideia que eu tenho quando eu trouxe essa imagem, não é nem tanto da superproteção, que esse é um assunto tão batido, todo mundo está tão cansado, né, de ouvir sobre isso.
dois objetos, duas bolas na mão dos pais. Os pais, agora eu quero brincar, então brinca. Agora eu não quero, você fica sentado aí. Agora, o que eu estou querendo dizer é fiquem atentos se vocês investem naquela relação só quando nós estamos afim. Agora, quando o filho tem necessidade e eu não estou afim, então não, né? Então, prestem atenção se a forma como vocês estão se relacionando é uma forma que tem característica mais de uma relação de objeto ou uma relação onde, poxa, agora eu não estou afim, mas eu estou vendo que você está precisando de mim, então eu vou lidar com essa castração, com essa frustração e vou me doar para você nesse momento. Né? E a idealização, que tem relação com tudo isso que eu estou falando. Porque aí volta, né, a questão para os pais. Se eu tenho que passar uma imagem para o meu filho que eu sou muito perfeita, que eu sou muito boa, que eu sou muito madura e muito blá, 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 que eu sou o máximo, eu não estou passando uma boa imagem para ele, eu estou passando uma imagem muito idealizada. O que é o ideal? O ideal já está dizendo que não é real. Ou seja, só tem bom na imagem idealizada. Eu preciso me relacionar com meu filho e passar a imagem, né, e trabalhar com ele e fazer com que ele entre em contato também com as minhas falhas. Isso não significa, então tá bom, então com relação àqueles ataques que a gente estava falando lá atrás, então está permitido? Não. Essa é uma questão que também a gente precisa trabalhar. Mas tente não passar uma imagem tão idealizada para o filho, né? E tentem também não ter ou não construir com ele uma imagem muito idealizada dele, porque nós não somos, né? Nós somos cheios de falhas, cheios de imperfeições, e quanto mais frágil é a pessoa, mais ela se mostra idealizada, mais ela tem necessidade de se mostrar perfeita, que é falso. Então essa integração do bom e do mal, se a gente pensar numa estrutura psíquica, no caso das psicoses, quem é o psicótico? É o que está ali internado no manicômio? Não. Muitas pessoas com essa estrutura transitam no nosso meio, se desenvolvem, têm destaque e reconhecimento profissional, mas tem uma estrutura muito frágil. E uma das características é essa desintegração. Bom e mal é separado, né? Não é integrado, isso não faz parte da mesma pessoa. Então nós precisamos integrar um pouquinho isso, né? A partir do trabalho que eu faço comigo, eu vou poder trabalhar e desenvolver isso no meu filho. Caso contrário, não. Se eu não sei grego, eu não posso te ensinar grego. É impossível. Então não exijam dos filhos de vocês aquilo que vocês não trabalharem em vocês. Não é justo. Outra questão, é proibido sofrer. Gente, ninguém pode sofrer hoje em dia, né? Tudo é lindo, é maravilhoso. Voltando à questão do Facebook, porque as pessoas estão muito dependentes disso. As pessoas levam esse assunto para o consultório, a gente trabalha profundamente. Por quê? Porque o que está no Facebook é idealizado. São as conquistas, as festas, o sorriso, a foto mais bonita. É tudo muito idealizado, muito maquiado. Isso é muito perigoso, porque isso está o tempo todo reforçando essa mensagem inconsciente de que tem que ser dessa forma. Então, propiciem oportunidades para que os seus filhos possam entrar em contato com o sofrimento. Tem raiva da mãe, sim, tem raiva da avó. O que não pode é chutar a avó, cuspir na avó, quebrar as coisas da avó. Mas pode falar para a avó que ficou com raiva e aprender a falar sobre os sentimentos. As pessoas adoecem porque elas não entram em contato com os seus sentimentos e não sabem colocar em palavras aquilo que elas estão sentindo. Então, o que acontece hoje em dia? Apareceu angústia. Eu não sou contra a medicação. Trabalho com psiquiatras, encaminho as pessoas para os psiquiatras. Uma medicação bem administrada, dependendo do caso, por uma fase, tudo bem, legal. Mas as pessoas se automedicam. Por quê? Porque ninguém pode sofrer. A pessoa se separou. Ela está sofrendo, teve um casamento longo, construiu a sua vida com aquela pessoa. Poxa, estou há 6 meses sofrendo por isso. Como assim? Ou estou há 1 ano ainda sofrendo por isso. Só 1 ano. Né? Uma vida inteira se relacionando com alguém, tudo
investimento, filhos, família. É muito tempo, um ano não é muito tempo. Então o que eu trabalho? Vamos aprender a suportar esse sofrimento. Porque se eu não elaboro o meu sofrimento, o que acontece? Ele é reprimido, ele volta em algum outro momento através de um sintoma. E se eu me anestesio, como por exemplo medicação, uma medicação mal administrada, eu perco a oportunidade de vivenciar aquele luto, aquela emoção. Então cuidado, não sou contra a medicação. Eu sou contra a isso que vocês sabem o que acontece por aí. As pessoas trocam medicação no chá da tarde no encontro com os amigos. A gente sabe que é assim. Isso é muito perigoso, porque as pessoas adoecem cada vez mais. Eu tenho uma dor de dente, vou lá, tomo um analgésico com a sua dor. Volta a dor, tomo um analgésico, vou aumentando a dosagem, Pô, vai pro dentista, volta no canal, aí vai perder o dente. Vai enlouquecer em algum momento, porque não está sendo tratado. Porque se dói o dente é muito fácil o dentista, mas está sofrendo até chegar no psicólogo, passa por todos os especialistas. O psicólogo vai lá no final, depois de 10 anos. Procurem mais rapidamente. Então, é importante que os filhos saibam que nós sofremos e vocês precisam propiciar espaço para que eles entrem em contato com o sofrimento. O que eu estou sentindo? Inveja da amiguinha, ciúmes, raiva. Eu sei que é difícil a conversa, às vezes o adolescente não fala, a criança está um pouco, mas vamos aos pouquinhos construindo esse espaço. Não precisa estar sorrindo sempre, feliz sempre, não. Tem dia que a gente está mal, não é por isso que eu tenho o direito de te maltratar e nem de te morder quando eu te olho de manhã. Eu estou mal hoje, estou muito afim de conversar, mas minimamente eu preciso falar, pelo menos um bom dia, alguma coisa assim. Então eu penso que isso retrata bastante os dias de hoje. Acho que nem cabe palavras, isso é muito triste. As pessoas se encontram, vamos falar pessoas importantes, encontros familiares, fazem perguntas, mas não querem saber a resposta. Oi, tudo bem? Tudo bem? O que é essa pergunta? Oi, tudo bem? O que significa isso? Se falar oi, sapato, alguma coisa assim, acho que as pessoas nem vai dar conta que falou sapato, vai responder tudo bem, porque é tudo tão automático. Então eu estou perguntando, eu estou querendo realmente saber se está tudo bem, mesmo porque as pessoas nem querem saber, porque ninguém tem tempo. Então é tudo muito superficial. Tá bom? Vou perguntar para algumas pessoas tudo bem, mas uma ou duas eu preciso me interessar. Eu preciso realmente querer saber o que essa pessoa está sentindo. É tudo muito pobre. É tudo muito triste. Como as pessoas cada vez mais estão se relacionando. E os adolescentes estão aprendendo a se relacionar dessa forma. Pode ser que até tenha pessoa sentada ali naquela mesa, mas o narcisista ele não enxerga ninguém, é ele. Tem casos que são bem caracterizados. Pessoa que vai e fala sozinha, ela fala, ela responde, ela sabe. Ela nem viu, você viu que o fulano estava chorando, você viu que o fulano estava contando com o olho, não vi. Concretamente não enxerga. Tem aquelas que não é tão assim, tão intenso, mas... Então preste atenção nisso. Vocês estão com as pessoas, mas estão conectados com ela? Ou marcaram um encontro ali, aniversário da avó, vai lá, leva o presente para a avó, dá um beijo, vira as costas e vai embora. Foi lá, você ensinou o seu filho a ir lá, pelo menos ficar 5 minutos conectado com a avó, 5 minutos dando atenção para a avó. Pergunta para o seu filho, a avó gosta de fazer o quê? Sei nada. Não sei, não sabe nada da avó. Não sabe nada da história da avó, não está perguntando nem a história da avó. Vó, o que aconteceu na tua infância? Não tem o menor interesse por nada. Só tem interesse naquilo que é importante para ele. História da avó? Para que saber história da avó? Tem mais o que fazer. Que chatice. Quando já está nesse nível, eu já acho grave. Então a gente precisa realmente trabalhar essas questões. Cuidados com o outro, eu faço uma pergunta, sempre eu faço essa pergunta, principalmente para adolescente e criança. Em terapia familiar eu faço bastante essa pergunta. Eu pergunto assim para eles: por que vocês cuidam dos seus pais? Eles olham assim, todos, até hoje nunca aconteceu diferente, todos olham.
Como assim? Eu cuido do pai? Como assim? Não é ele que tem que cuidar de mim? É uma pergunta, parece uma pergunta absurda. Ensinem os seus filhos a cuidarem de vocês. Como que é que eles cuidam de vocês? O que eles oferecem para vocês? Qual é o olhar? Ô pai, estou te vendo hoje que você está cansado, você está com aquele problema no trabalho, né? E aí, o que aconteceu? Alguma coisa, não sabe nem o que está acontecendo com o pai. Se o pai está doente, estava com febre, o que aconteceu hoje? O pai apareceu aqui. Nem olha, a pessoa entra e sai em casa como se não existisse. Né? Então, como é que os filhos de vocês estão cuidando de vocês? Não é lá na velhice, quando eu ficar velha, qual filho será que vai cuidar de mim? Não sei o que. Não é isso que eu estou falando. Hoje, o seu filhinho de 5 anos cuida de você como? Você vai lá, faz um bolo, vem cá, vamos fazer um bolo para a vovó? Vai lá perguntar para a vovó, você gosta de bolo de quê? Chocolate? Então hoje a gente vai fazer um bolo para a vovó. Não, é sempre um bolo para ele, para o Joãozinho, né? É o bolo de chocolate que ele gosta, da forma que ele gosta, tamanho que ele gosta, na hora que ele gosta, do jeito que ele gosta, do vestido que ele gosta. É o João, ninguém mais gosta de bolo, só o João. É tudo para o João. Isso é péssimo. Né? Pergunta para o filho qual é o bolo que a avó gosta. O filho não sabe nada da avó. Por quê? Porque os pais também não se interessam pela avó. Os pais só olham para o falo dele, que é o filho. Aí quando alguém faz um elogio do meu filho, ele é educado, né? Eu me influtora, né? Por quê? Porque é um elogio para mim, né? Então, quanto mais elogio meu filho, mais estão me acariciando, mais estão me elogiando. Então preste atenção nisso. Como é que os filhos de vocês estão cuidando dos familiares que vocês consideram importantes? E o respeito pela existência do outro, ou seja, o respeito legítimo pela existência do outro. Penso que é tudo isso. É realmente respeitar o momento do outro, que é muito diferente do meu. A minha necessidade de falar agora é uma, mas eu estou vendo que você não está pronto para me escutar, então não será agora, é em outro momento. Eu penso que respeitar a existência do outro através dessas atitudes, não são das coisas de verdade, as coisas são importantes, mas principalmente isso, né? Tudo isso que nós estamos falando. Vocês estão realmente criando um espaço simbólico para fortalecer a autoestima dos filhos de vocês? Se vocês estão tratando os filhos da mesma forma que vocês faziam quando ele tinha 2 aninhos de idade, vamos rever um pouquinho tudo isso? Porque o resultado talvez não seja tão satisfatório. Coloquei essa imagem do bonsai. Não que eu não admire essa arte, não que eu ache bonito, mas eu quero fazer uma interpretação para o bonsai. O bonsai, ele tem todas as raízes podadas. O que me chama muita atenção disso é que podam as raízes do bonsai, né? Um excesso de podas, podam as folhas, podam os galhos, mas principalmente podam as raízes. Bonsai significa estar sempre dentro de um vaso ou sobre uma mesa, né? E é uma réplica de uma miniatura de uma árvore. Então, podar a raiz, né? Ou seja, podar a essência, aquilo que alimenta o ser humano. Cuidado, como é que vocês estão podando as raízes? Eu acho perigoso podar raízes, algumas folhas, alguns galhos, a gente dá um certo direcionamento, um certo contorno, claro que sim, mas as raízes, a essência da pessoa, né? Acho muito triste, muito perigoso. Então, que possamos, né, ficar atentos a isso, se analisando cada vez mais, para que nós e consequentemente os filhos possam ser pessoas que com a sua sombra, né, possam acolher, possam, aquela história que todo mundo diz, dar frutos e tudo mais, mas a questão do bonsai é uma questão muito importante. Alguns pais, eles podam a essência do filho, o desejo do filho. Como a gente poda o desejo de alguém? Me colocando no lugar de que eu sei tudo, você não sabe nada. Ou seja, você não é ninguém, eu te desprezo, em outras palavras. É claro que isso não é dito, mas essa é a mensagem implícita. Então, gente, essa é a mensagem que espero que eu tenha transmitido
para vocês. Nós hoje ainda estava lendo, não lembro quem foi o autor, às vezes tenho bastante dificuldade para isso, mas que dizia assim, que nós temos muitas memórias na cabeça, e o que nós precisamos ter é memórias no coração. Nós precisamos realmente nos conectar com as pessoas, mesmo que seja uma pessoa, né? Porque são tantos contatos, tantas conversas, tantas leituras, tantos blá blá blá, WhatsApp, mensagem, Facebook, aquela loucura, tudo tão superficial, tudo tão empobrecido, né? Então fiquem atentos a isso. Se em algum momento ou outro vocês fazem essa conexão, né? E acabam tendo e suscitando essa memória, mas a memória no coração das pessoas que vocês consideram importantes. Então, obrigada realmente pela atenção. Acho que agora é o momento para que a gente possa conversar um pouquinho. De repente se alguém quiser trazer alguma questão para a gente poder falar um pouco mais, algum outro pensamento, com certeza algo para contribuir. Alguém gostaria? Mas eu sei que a gente tem uma certa resistência de dizer, mas pega o microfone, porque lá atrás eu acho que não de ouvir. Até que ponto, assim, o que aconteceu comigo? Você deve contar para uma criança quando o avô vai embora, já parece morrer, né? A avó está doente, muito doente. Você deve contar isso. Isso me preocupa muito e eu acho que eu não soube lidar muito bem com isso. O marido faz 2 anos, meus netos não foram no hospital e eu tenho essa coisa assim, eu acho que eu não sei se a gente achou errado, eu deveria ter visto o avô doente sabendo que ele ia partir. Não sei como lidar com isso. Tem mais casos, uma família de doença, todos partem, claro, mas aí o avô presente partiu e as crianças, o avô morreu. E daí? Eles não foram no hospital, presenciaram aquela doença. Gostaria de saber como a gente tem uma forma que a gente pode agir no excesso de cuidado das crianças, uma proteção em excesso disso. Olha, sempre quando trazem esses questionamentos, eu fico muito preocupada com o julgamento. Está certo, está errado. O que nós fazemos é aquilo que é possível, né? Então, eu agradeço realmente a sua contribuição, porque eu acho que é uma questão bem importante, as pessoas trazem bastante esse questionamento, e vamos pensar numa possibilidade, não como uma regra, não o que é certo, o que é errado. Nós temos nossos motivos para fazer o que nós fazemos, porque eu sempre me ponho nesse lugar que eu acabo ocupando e fico muito preocupada com o julgamento, das pessoas se sentirem criticadas. Não, eu trago algumas reflexões e também sou um ser humano com várias dificuldades, sempre estou me questionando, de verdade errando, me arrependendo de várias coisas. Então vamos colocar assim, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Vamos pensar numa próxima oportunidade, né? Senão é muito severo, aí a gente se culpa ainda mais, né? Puxa, fiz errado, poderia ter... Não vamos por aí, né? Mas para pensar um pouquinho, eu acredito que o momento, né, da morte de um ente querido é um momento muito difícil, todos nós sabemos. Mas eu acredito que é importante sim, que a criança possa participar desse processo, né? Ir vivenciando toda essa castração, toda essa frustração, não sei como, cada pessoa vai fazendo de uma forma, né? Mas eu acho importante sim, participar, porque isso faz parte da vida. Em algum momento ela vai lidar de novo com essa perda, né? E é uma oportunidade para ela ir elaborando, vivenciando algo que é infelizmente muito comum em nossas vidas. Mas eu acho que dá para, mesmo que isso aconteceu há 2 anos, sempre dá para a gente retomar um pouquinho, tentar trabalhar de alguma forma, ou tentar falar, tentar elaborar. O que eu penso que é perigoso é quando a gente nega, agora não é mais o seu caso, já vou sair da sua situação, é quando a gente nega a realidade para fazer com que o outro
seja privado da tal frustração. Não, as pessoas precisam passar pelas frustrações, pelas castrações. É assim que a gente se fortalece, aprendendo a lidar com as emoções, né? Vou falar de uma questão, não querendo banalizações de forma alguma, mas morreu o peixinho, morreu o cachorrinho, vamos ver, a criança tem 1 aninho, 2 aninhos, morreu o peixinho sim. Vamos olhar que o peixinho morre, o que será? Não pode ser banalizado aquilo. Então o peixinho morreu, vou lá, compro o peixinho, coloco o peixinho, nem vai perceber que morreu. Não, a mensagem que eu estou querendo dizer é: vamos aproveitar todas as oportunidades para fazer com que nós e os filhos possamos entrar em contato com essas emoções, porque quanto mais eu entro em contato com a emoção, mais eu aprendo a lidar com ela. Geralmente as pessoas começam a chorar, rapidamente aparecem 10 lencinhos. Eu entendo como um certo cuidado, mas muito mais com uma pessoa muito angustiada, querendo que eu logo pare de chorar, porque é muito angustiante a gente ver uma outra pessoa chorar. Não, vamos deixar que as pessoas chorem, que as pessoas falem, que as pessoas desabafem. Não vamos tentar logo imediatamente, por angústia minha, aplacar o sofrimento do outro. Deixe, tem que sair daquilo ali, é uma energia, tem que sair. Se a gente tampar o buraco aqui, vai sair para algum outro lugar. E às vezes através de uma doença. Estão aí as doenças psicossomáticas, né? Também para ilustrar um pouco sobre isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? E eu só vou dizer, depois desses minutinhos, eu quero fazer um convite para vocês, tá? André, eu gostaria assim que tu pudesse estabelecer os conceitos para a gente, alguns conceitos. Eu vou citar um bem prático, um exemplo que eu vivenciei. Eu estava uma vez num hotel e estava lá caminhando nesse hotel, um grupo que caminhava, fazia suas caminhadas, e eu vi 2 mães mais jovens conversando, porque a gente caminhava muito junto. As 2 mães conversando e muito satisfeitas que ela era muito amiga da filha, e a outra contando que era mais amiga ainda, as 2 contando favas qual era mais amiga da filha, se auto-elogiando e tal. E junto tinha uma senhora argentina mais velha, certa idade, e aí me perguntaram: como é que é a senhora na Argentina? Assim, jamais vou querer que minha filha me ache amiga. Eu estava perto ali, assim, me chamou a atenção. Ué, uma pessoa mais experiente, mais vivenciada. E as 2 outras olharam para ela e assim: mas por que isso? Assim, eu não sou amiga, eu não quero que ela me encare como amiga, eu sou a mãe dela verdadeira, sou aquela que corta, que ensina, que disciplina, que diz o não, que mostra a verdade. E ela não tem que olhar para mim e achar que é minha amiguinha que vai para a festa. Amiguinha é aquela que vai para a festa, é aquela que está no colégio, aquela que mostra o caminho errado muitas vezes, e eu jamais vou querer que ela me encare como amiga. Até que ponto esse conceito de ser amiga ou não ser amiga, eu entendi que ela queria dizer que ela tem que ser mãe, tem que podar e tem que mostrar caminhos. Mas assim, existe um limite para isso, para ser a amiga ou a mãe? Então, de novo, não quero ficar nesse lugar que sei exatamente da resposta, mas posso falar um pouco sobre o que eu penso. Não o que é certo, o que é errado, mas como uma reflexão para que vocês possam pensar um pouco mais. É uma questão bem comum essa. Às vezes o que me assombra é quando o filho conta detalhes da sua vida sexual para a mãe. Minha mãe é tão minha amiga, conta tudo para a mãe. E a mãe quase goza junto com a filha de tantos detalhes, e muitas vezes goza, né? Porque a mãe ou o pai acaba se satisfazendo muito através das realizações dos filhos. Tudo aquilo que eu não fiz, meu filho vem e realiza, né? Então tem uma certa perversão também nisso. E eu penso que a questão do limite é muito importante. O que é que eu conto para os meus amigos e até onde eu vou contar para minha mãe? Agora, se é uma mãe, de novo a tal da mãe, né? Se é o pai muito inseguro, ele vai querer controlar até o último fio de cabelo do filho. E aí, porque ele ama muito o filho, entre aspas, ele quer saber tudo. E esse filho se torna refém dessa relação, achando que ele acaba estabelecendo uma relação realmente muito amorosa, falando tudo para essa mãe e para esse pai. E eu acho que é um sinal de perigo aí.
Eu acho que tem que ter uma distinção, sim. O que é que eu conto para os meus amigos, o que é que eu conto para o meu pai, né? Para que uma mãe precisa saber que lingerie que a filha... É um exagero, mas é real. Que lingerie que a filha vai pôr, quando detalhes, e até mesmo eu me questiono da primeira vez que transou. São questões que eu tenho, não tenho muito fechada não, mas eu não sei, nós contamos. Eu penso assim, eu trago muito as minhas vivências. Eu acho que tem muitas coisas da nossa época, de 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, eu acho que deveriam ser mantidas, né? Porque muito se perdeu. Eu não sei, não considero que as pessoas da minha geração que acabam tendo por exemplo, uma vida sexual satisfatória é dessa forma, porque contaram tudo para o pai e para a mãe. Por que o pai e a mãe precisam saber de absolutamente tudo? Será que é tão relevante saber a primeira vez que a minha filha transou, meu filho transou? Não sei, é uma questão que eu trago, né? Em muitos casos, acho que não. Eu acho que a gente tem que trabalhar a responsabilidade com os filhos, a gente tem que oferecer informações, algumas orientações, disponibilidade com relação ao médico e tudo mais, mas saber demais da vida do filho, eu questiono um pouco. Sim. Também vai existir ou não isso? Com certeza. Às vezes não é a mãe que põe, o pai que põe. É a personalidade da mãe. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas eu acho que em algumas situações aí eu vejo, pelo que eu escuto, que os pais precisam estabelecer um certo limite. Opa, até aqui tá bom eu saber, daqui para cá não preciso mais saber. Né? Isso daí é seu. É sua privacidade, é sua intimidade. Eu não sei qual. Aí a gente tem que investigar cada caso. Qual é a intenção do filho em querer estabelecer aquela relação daquela forma com aquele pai, com aquela mãe, com aquela tia. Então eu acho que aí é o jeito de cada um, a forma como cada um foi criado, é tudo tão particular, tão singular, mas eu estou compartilhando com vocês os meus pensamentos. Eu acho que tem que ter sim uma diferença, porque não é responsabilidade do amigo, exatamente isso que você disse, que aquela senhora falou, né? Dar limites, colocar regras, essa é a responsabilidade dos pais. Então, essa confusão de papéis, mesmo porque às vezes as mães têm quase a idade da filha, e os pais hoje em dia se separam com muita frequência, acabam frequentando os mesmos lugares dos filhos, então esse meio contribui um pouco para essa confusão. As roupas são muito parecidas, por conta de uma certa imaturidade também, os pais se comportam muito como adolescentes, então fica uma mistura. Difícil realmente a gente saber quem é pai e quem é filho, né? Eu acho importante a gente ter bem visualizado, porque precisa ter uma diferença sim. Eu sou um pouquinho, não sei quem é essa senhora argentina, não sei nada o que aconteceu, mas eu quero compartilhar com vocês um pouco o que eu penso por aí, né? Eu acho que, opa, até aqui, daqui pra frente, vai contar pra sua amiga, né? Pro seu namorado, certas coisas eu não preciso saber.